Está em coma induzido mulher espancada pelo companheiro na Serra. Ela teve traumatismo craniano. O filho de 6 meses estava no quarto na hora da agressão. Homem é preso por estuprar menina de 12 anos. Ela chegou a passar a noite na casa dele. Pena mais dura. Projeto prevê dobrar a prisão para quem dirige bêbado e mata alguém no trânsito. Ele não consegue mais andar. Há 5 anos, Gilberto aguarda uma solução. Diz que o médico fez a cirurgia no joelho errado. Taxista é preso e confessa que matou a mulher. Para a polícia, a briga que terminou na morte aconteceu na frente da filha de 4 anos. Um número que serve de alerta. O Espírito Santo tem 80 mil psicopatas, pessoas que não têm sentimento de culpa, passam por cima das leis e podem até matar. Mancha em Rio faz prefeitura decretar situação de emergência em Linhares. 80 mil pessoas estão sem água. Incêndio em área na Serra preocupa moradores. Com a falta de chuva, vários focos apareceram na região. E Polícia Rodoviária Federal apreende mais de 200 quilos de maconha. A droga estava sendo levada para o norte do estado. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Está internada em coma induzido a jovem vítima do companheiro. Ela teve o rosto desfigurado. Jamile Santos de Carvalho, de 30 anos, teve traumatismo craniano. Ela está internada na UTI deste hospital na Serra. A situação é considerada delicada. Jamile está em coma induzido. Se a enfermeira não falasse que essa é a sua irmã, eu não iria reconhecer. Ela está completamente desfigurado o rosto dela. O que ele fez com ela foi uma monstruosidade. A auxiliar de serviços gerais foi trazida para cá após ser espancada pelo próprio companheiro. Ele bateu a cabeça de Jamile contra o chão do quarto por diversas vezes. Vizinhos ouviram toda a discussão e o desespero da vítima. Eles estavam lá dentro discutindo e eu cheguei, vim aqui no portão, só estava discutindo e eu deixei. Aí quando eu fui pra lá, não passou 5 minutos, ele saiu de bicicleta e ela ficou lá dentro, desmaiada no chão, só o sangue na cabeça. O crime aconteceu nesta casa que fica em Lagoa de Carapebus, na Serra. O filho do casal, este bebê de apenas 6 meses, estava no quarto no momento da agressão. Jamile foi encontrada no chão, com a cabeça toda ensanguentada. Esse cara não estava sozinho, ele estava por efeito de álcool, efeito de drogas. Ele não estava sozinho, não tinha como um ser humano fazer aquilo. Só vendo, só quem viu aquilo que eu vi dele ali, aquela coisa que ele fez, qualquer um ia repugnar. Após o crime, o suspeito fugiu. A família de Jamile pediu a divulgação da foto. Disse que Cleiton dos Santos Costa, de 22 anos, é dependente químico e já agrediu a mulher quando ela estava no 9º mês de gestação. Eu peço a todo mundo que vê essa cara, por misericórdia, por amor ao pai, ao filho, a tudo que tiver de sagrado, por amor a Deus também, a Jeová Deus, que vocês, por favor, denunciem esse homem, não deixe esse homem impune, não. O bebê está sob os cuidados de familiares. Quem tiver informação do suspeito, ligue 181. Jamile continua internada em estado grave. Homem é preso por estuprar menina de 12 anos. Ele é suspeito de ter ligação em outros casos. Gleidson dos Reis, de 24 anos, foi preso na manhã de hoje na casa dele em Serra Dourada 2, na Serra. Ele é apontado pela polícia de estar envolvido no estupro de uma garota de 12 anos. Em depoimento, a menina afirmou que ela e uma amiga resolveram matar aula e que em uma rua do bairro encontraram o suspeito e um amigo dele de carro. De lá, aceitaram um convite de ir à praia com os rapazes. Consumiram droga, consumiram maconha. E após, no final da noite, por volta das 8, 9 horas da noite, ele convidou a vítima para ir até a residência dele. Ela aceitou, foi até a residência dele, só que achou apenas que fosse para conversar ou para algum outro motivo. Inicialmente, me parece que quis ficar com o rapaz. Ele tem ciência da idade da menina, até mesmo pela complexão física dela. Teve a relação sexual, então está configurado o estupro de vulnerável nesse caso. Ainda em depoimento, a polícia teve conhecimento de que a amiga da vítima e o colega de Gleidson foram deixados em um ponto do bairro. A menina de 12 anos seguiu para a casa do suspeito, onde, segundo ela,
teria sido forçada a passar a noite. Logo após ser deixada em casa, a menina e a mãe dela procuraram a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente para denunciar. O caso estava sendo investigado desde agosto. O estupro foi comprovado pela Polícia Civil através de exames. A representante legal veio até a delegacia, noticiou que sua filha havia sido estuprada pelo autor. O laudo deu positivo, realmente, que até então a vítima era virgem. Mesmo com a comprovação da polícia, o suspeito nega o crime. Que estupro, pai, estrupei ninguém não. A menina quis ficar comigo, eu estrupei porque ela pediu para ficar comigo, eu fiquei com ela, só de beijinho, nem fiz nada com ela. A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente ainda vai investigar se Gleidson tem ligação com outros casos de estupro na Serra. O carro que ele estava conduzindo é um Gol branco. A gente recebeu denúncias que um carro dessa característica estava cometendo estupros na cidade de Serra. Então a gente vai levantar, vai apurar para saber se o autor desse fato tem relação com outros estupros na região. Bom, se alguém tiver informações sobre o caso, pode ligar para 181. Esperança de Justiça. Um projeto de lei prevê dobrar a prisão para quem dirige bêbado, mata ou fere alguém no trânsito. Ronaldo, que é cabeleireiro, vive até hoje sozinho. Foi o único sobrevivente de um acidente de carro provocado por um motorista que dirigia completamente bêbado. Perdeu a mulher e os 2 filhos na batida que aconteceu em 2008, na BR-101. A dor que a gente tem no sentimento, no coração, isso nunca vai apagar. 7 anos se passaram. O culpado pela morte da família de Ronaldo, que na época do crime ficou detido por apenas 40 dias, chegou a ser pego pela polícia de Minas Gerais com uma CNH falsa, mas continua solto. O julgamento do caso ainda não aconteceu. Um projeto de lei que tramita no Congresso pode tornar mais difícil a vida de quem dirige sob efeito de álcool ou drogas e se envolve em acidentes de trânsito com mortes ou lesões graves. A proposta dos legisladores é dobrar a pena atual, que é de 2 a 4 anos de cadeia. A alteração pressupõe 2 importantes mudanças. Uma em relação à lesão corporal culposa praticada na direção de veículo automotor, e a outra, o homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor. Os parâmetros de pena vão ser alterados. Eles basicamente dobram tanto a pena mínima quanto a pena máxima. A consequência disso é que, em se aplicando, por exemplo, uma pena máxima nos novos parâmetros que estão sendo discutidos no Congresso, a gente pode ter a fixação do regime inicial fechado para a condenação, considerando uma condenação. E a gente, considerando no homicídio, novamente, a gente pode ter, numa pena mínima, que é de 4 anos, a inviabilização de uma substituição por pena restritiva de direitos, já que o Código Penal pressupõe que a pena restritiva de direitos só pode ser substituída se a pena aplicada na sentença é inferior a 4 anos. Para os especialistas, pode ser uma alternativa acertada para a redução da violência no trânsito. Talvez essa medida pode ser que seja positiva. Pode ser que seja inócua, mas a gente só vai saber efetivamente aplicando e dosando à medida em que ela efetivamente for concretizada. Já para quem vive a dor da perda, talvez ainda não seja o suficiente. Tem que ter uma lei rigorosíssima. Se bobear, até lei perpétua mesmo, para poder nunca mais sair de lá. O projeto segue agora para a votação no Senado. Cinco anos à espera de uma solução. O operador de empilhadeira ficou sem andar depois de uma cirurgia. Segundo ele, em vez de operar o joelho com problema, os médicos mexeram no que estava bom. Ele não anda há quase 5 anos. Gilberto sofreu um acidente de trabalho e machucou o joelho direito. Mas numa cirurgia em 2011, os médicos realizaram uma operação no joelho esquerdo, que não tinha problema algum. No dia de fazer a cirurgia no membro lesionado no membro direito, fizeram no esquerdo. No outro dia, à noite, quando descobriu, aí no outro dia foi feito nos membros direito. Aí foi aquela situação, só que eles queriam que abafasse e eu naquela situação não tinha como esconder. Ele está parado desde 2010 sem trabalhar, até hoje. Não recebe qualquer tipo de benefício nenhum. Várias internações, vários hospitais. Os amigos dele que acompanham o caso dizem que os médicos já não sabem mais o que fazer. Umas 3 vezes mais ou menos
já falou que a situação dele, para ele tentar voltar a ter uma vida mais ou menos, teria que amputar as 2 pernas dele. Ele fica desesperado quando recebe essa notícia, né? Desesperado, ele pede, pelo amor de Deus, a única coisa que ele não queria é perder as 2 pernas. Segundo os amigos, Gilberto estaria internado aqui no Hospital Estadual de Vila Velha já por 72 dias. E uma assistente social teria conseguido uma vaga para ele no abrigo que fica em Guarapari. Aos 43 anos, Gilberto vai começar uma nova etapa dessa peregrinação. E ainda tem esperança de realizar um sonho. Meu sonho é eu voltar a andar, voltar a estudar, entendeu? Que é o meu maior sonho. E foi tudo interrompido. Quer dizer, querem só me jogar, empurrando, às vezes com ameaça daqui, ameaça dali, e eu nessa situação. Bom, o caso já está na Justiça. O Tribunal de Justiça informou que o processo está em andamento na primeira vara civil de Vila Velha. A direção do Hospital Estadual de Vila Velha informou que o paciente será transferido para uma residência inclusiva em Guarapari na próxima terça-feira, onde vai continuar recebendo acompanhamento médico. Como lidar com uma pessoa antipática, que te trata mal? Às vezes, uma conversa, tudo se resolve. Mas tem um grupo na sociedade que nem a medicina dá jeito. São os psicopatas. Só no estado são 80 mil. Frieza. Quando eu quebrei a faca, o corte já foi logo no percurso dela. Tamanha crueldade por causa de uma suposta traição. O taxista Ezequiel Vicente Dias, de 26 anos, foi preso em Brejetuba, na propriedade rural da família. Ele matou a esposa na frente da própria filha, de apenas 4 anos. Não, mamãe tá no céu, mamãe tá junto com o papai do céu. Zenaide Trindade dos Santos era vendedora e tinha 30 anos. 2 dias atrás, este estudante de educação física decapitou a própria mãe e enterrou o corpo numa praia de Piúma. Ele disse que fez isso porque a mãe o pressionou a parar de usar drogas. Março de 2014, outro caso chocou o Espírito Santo. A universitária Bárbara Richardelli, de 18 anos, foi assassinada pelo ex-namorado. Após o crime, ele comeu um churrasquinho e bebeu refrigerante ao lado do corpo. São 3 crimes diferentes, mas com algo em comum. Os suspeitos foram frios, não demonstraram arrependimento e violaram regras sociais, características presentes num psicopata. Acham que a lei não foi feita para eles, demonstram prazer em transgredir leis, não demonstram nenhuma compaixão pelo seu semelhante, eles não entendem os emoções. Em alguns casos, eles podem até simular para se mostrarem encantadores e conquistarem, mas realmente eles não têm essa característica, então eles não sentem culpa. Estudos indicam que 2% da população brasileira podem desenvolver esse perfil. Se aplicarmos essas estatísticas ao Espírito Santo, isso equivale a aproximadamente 80 mil capixabas com tendência à psicopatia. Uma das principais características do psicopata é a manipulação. Ele não aceita perder. Existe um ditado que diz: você consegue enganar para cima, para baixo, mas nunca para os lados. Ou seja, você engana chefe, você engana subalternos, mas não engana quem convive com você lado a lado, que percebe melhor. E em muitos casos que nós tomamos conhecimento de pessoas que alegam sofrimento, também se percebe como se fosse uma codependência. Às vezes a pessoa não quer aceitar aquele fato, aquela história de achar que um dia vai melhorar, mas não melhora, piora e a gente chega a fatos graves. Segundo o especialista, é importante ficar atento a alguns sinais em psicopatas. E só pensam neles, falta de sentimento de culpa em fazer o mal às pessoas, geralmente não tratam bem os familiares, não respeitam as leis, não têm sentimento de compaixão e não entendem sentimentos de emoção. Ao se relacionar com alguém, percebendo essas características, o melhor mesmo é se afastar antes que o pior aconteça. Incêndio em área na Serra deixa moradores em alerta.
A fumaça deixou a paisagem cinzenta e deu muito trabalho aos bombeiros. O forte calor provocou incêndios nessa área de vegetação em Cidade Continental, na Serra, hoje pela manhã. A cada momento surgiam novos focos, o que foi difícil de controlar. E as chamas se espalharam bem rápido. E o que dificulta ainda mais o trabalho do Corpo dos Bombeiros, além desse sol, desse clima muito quente, é o vento que acaba espalhando, criando novos focos. Esse aqui, por exemplo, acabou de surgir e o Corpo de Bombeiros agora está tentando fazer o combate. Um foco que surgiu agora esse foco, eles já estão jogando água aqui para combater. E o que dificulta ainda mais também e aumenta o risco é que nós estamos bem próximos a uma comunidade aqui. E muita gente ficou assustada com o fogo próximo às casas. A gente fica assustado, porque ficou com medo de pegar fogo na casa e aí a gente fica preocupado. Para o Corpo de Bombeiros, o trabalho de combate foi difícil e a área atingida é muito grande. Aqui é um local descampado, aberto, e a mata está queimando em profundidade também, em superfície. A mata fechada. Nesse momento aqui já tem uma faixa de 2 horas e já tinha uma equipe de brigadistas no local. Chegamos aqui, fechamos junto com outra equipe e conseguimos combatê-lo. Bandidos invadem bar em Vila Velha, rendem funcionários e clientes. Suzy Farias tem as informações. Os 2 assaltantes vieram vestidos como crentes, todos em roupa social. Não levantaram nenhuma suspeita. Deixaram a bicicleta lá na esquina e, ao chegar aqui, renderam 3 clientes que estavam fora do bar, entraram e renderam um comerciante, o dono aqui do bar. Seu Alexandre teve uma pistola apontada para a cabeça dele. Como é que foi, seu Alexandre? Eles chegaram, exigiram dinheiro, celular e assaltaram os fregueses do bar. Eles vieram com roupa de evangélico, para disfarçar. Roupa social, né? Calça preta, camisa manga comprida, social. Pegaram a bicicleta e fugiram. Os 2 suspeitos acabaram detidos. Polícia Rodoviária Federal apreende mais de 200 quilos de maconha dentro de um carro. A droga estava sendo levada para o norte do estado. Mais de 200 quilos de maconha foram apreendidos durante abordagens da Polícia Rodoviária Federal em Guarapari e Viana na tarde de ontem. Só dentro deste veículo foram encontrados 209 quilos, divididos em centenas de tabletes da droga. Em Guarapari foi dada a ordem de parada para um veículo, um Fiat Uno. Ele não obedeceu a ordem de parada e fugiu da fiscalização. Os policiais foram atrás dele e o motorista abandonou o veículo, fugiu para a vegetação e os policiais conseguiram prender. Estava trazendo essa droga e levando para o Porto de Vitória. A suspeita inicial de que seria encaminhada depois para o norte do estado, para Linhares. Em Viana, um menor estava transportando num ônibus 10 quilos de maconha também. E foi o canil da PRF, junto com o canil da Polícia Civil, que conseguiu localizar essa droga. Essa foi a maior apreensão de drogas realizada pela Polícia Rodoviária Federal este ano aqui no estado. De janeiro a setembro, 427 quilos de entorpecente foram retirados de circulação. 25 pessoas acabaram presas. De acordo com investigações, o Espírito Santo não é rota de passagem de droga, e sim destino final dos entorpecentes. As cargas serviriam para abastecer o tráfico de drogas local. Daí a importância do trabalho da PRF nas estradas, também no combate ao crime. A gente trabalha com a fluidez do trânsito, para melhorar a fluidez do trânsito, para reduzir a quantidade de acidentes e também no combate à criminalidade e educação para o trânsito. A gente tem muitos trabalhos envolvendo conscientização no trânsito e no serviço de criminalidade também, que inclui apreensão de drogas, prisões. A seguir, fornecimento de água suspenso em Linhares. Uma mancha apareceu no rio que abastece a cidade. A gente já volta. Prefeitura de Linhares decreta situação de emergência. O fornecimento de água está suspenso no município. Uma mancha apareceu no rio próximo à estação de captação. O serviço de abastecimento, o SAAI, aguarda o resultado da análise. Cerca de 80 mil pessoas estão sem água. A prefeitura já definiu algumas medidas emergenciais. Distribuição de água por meio de carros-pipa. Além disso, aumentar a vazão do rio para eliminar a mancha. A prefeitura informou agora há pouco que o abastecimento volta a ser normalizado a partir de meia-noite. Para você, boa noite, um ótimo fim de semana.